medicação e, de certa forma, pensando agora do ponto de vista business, eles têm que recuperar esse dinheiro. Claro, claro. E aí é interessante, né? Agora tu colocando esse resumo para o pessoal que não está afeito tanto à pesquisa, de que nós estamos falando do encurtamento, né, para metade do tempo, né? E isso se tornar 12, 15 anos. Correto. Então, é por isso, naturalmente, que, e agora nós vamos entrar, porque mesmo assim, nós estamos tendo algumas coisas inadequadas, né, estranhas, pelo menos, assim, a forma como elas andam, mas é por isso que as pessoas não têm têm uma expectativa que não é real de que se vai encontrar uma nova droga, né, para tratar este novo vírus, né? Não, a possibilidade ou é a questão imunológica, né, de trabalhar com uma vacina, Sem dúvida. ou testar já drogas que Drogas passaram por esses conhecidas. efeitos conhecidos, que passaram por, já tem todos os reconhecimentos, e fazer daí testes adequados, já sabendo dos riscos, mas de forma organizada, né? E a gente tem tido problemas com isso, né? Então, assim, conseguindo, vamos dizer assim, emparelhar um pouquinho todo mundo que está nos assistindo, entender mais ou menos o funcionamento, né, disso, e porque nós temos pessoas aqui de altíssimo gabarito também em pesquisa que estão aqui nos assistindo, né? Já vi alguns colegas que são bem conhecidos, teus, inclusive, a Carize Polanzik, o Marco Weinstein, estão presentes aí. Legal. Eu te pergunto e te coloco, na verdade, né, Renato, nesses tempos agora de pandemia, né, e esse foi o título da nossa live hoje, né, como estão se encaminhando os conceitos de ciência e evidência científica. E eu vou citar curtos exemplos, e aí né, a gente pode conversar, a gente pode discorrer mais sobre isso, porque eu sei que está bastante, assim, inclusive vi já a prévia do editorial que vai ser publicado Os arquivos. nos arquivos, tá? É isso aí mesmo. Então, assim, exemplificando, a correria que houve em relação tanto a dizer que ser publicado que não poderia numa carta, as sociedades no dia seguinte dizendo que pode, e na verdade evidências para isso nós não tínhamos, que é a questão dos inibidores da enzima conversora da angiotensina, né? E os antagonistas da angiotensina 1, que a gente viu médicos de um dia para o outro dizendo, olha, não pode, os pacientes hipertensos devem parar, né, porque tem muito risco se forem contaminados. Aí, 2 dias depois, muda isso, e a gente está falando aí de revistas muito importantes internacionalmente, né, e sociedades mundiais nisso aí. Aí foi a primeira atrapalhação que a gente viu nesse processo de pandemia. E aí, bom, primeiro eu gostaria que tu até conversar, a gente comentar sobre isso, depois tem alguns estudos que a gente pode falar, né? Mas, assim, isso é angustiante a gente que trabalha com pesquisa enxergar. Né? Sem dúvida. Eu costumo dizer que quando a gente se pega uma sociedade ou mesmo um grupo de pessoas num consenso mundial, que eu participo de vários, e a gente tenta escrever sobre aquilo que não existe, eu costumo chamar isso de ficção científica. Porque basicamente a gente escrever o que a gente acha, né? E por definição, isso é chamado experiência de experts, né? Ou expert opinion. Mas deixa eu provar, eu escrevi isso no meu artigo agora que eu escrevi com o André Dávila no Congresso, nos arquivos brasileiros. Que eu quis fazer o ponto. O que define um expert? Quando a gente pensa, o que é um expert? Um expert é saber dos dados melhor do que ninguém. Isso é o expert. É o que conhece as informações e a literatura melhor do que ninguém. Mas espera um pouco. Se a literatura não existe, como é que você pode ser um expert? Exato. Então já começa por aí, né? Que não tem expert em Covid-19. Porque não tem literatura nessa situação. A gente tem ela há 4 meses, literaturas que são muito questionáveis, e a gente vai falar um pouco mais disso, estudos de péssima qualidade,
sem grupo controle, violando todos os aspectos básicos da pesquisa clínica. Então, assim, não existe a literatura, né? Então, isso é o primeiro passo. Segundo passo o segundo problema que eu vejo é as revistas. As revistas pedem muito pra gente, né? Elas ficam loucas perguntando, manda o seu conflito de interesse. A gente quer que você reporte exatamente todas as relações que você tem de dinheiro, seja com o NIH, seja com a indústria, seja com o CNPq, seja com a FAPESP. Mas o que elas esquecem é que todo mundo tem conflito de interesse, né? E as revistas têm os seus conflitos de interesse. E essa guerra de tentar pegar um paper, vamos dizer assim, que mesmo a qualidade técnica muito ruim, mas que vai ser citado muito, porque vai ser o único, e isso vai fazer com que a revista aumente o fator de impacto, que é como as revistas vivem, elas vivem dos fatores de impacto. Isso me preocupa demais, né? E a gente tem visto publicações sendo lançadas no domínio público, onde no rodapé, bem pequenininho, está escrito: esse paper não foi revisado em peer review, ou seja, não foi mandado para revisão. Ou seja, a mesma coisa que a pessoa publicar um blog. Ela escreve o que ela quer e sai no domínio público, mas sai com a chancela da revista. E ninguém vai reparar nesse detalhezinho que não foi revisado. Então, as revistas abaixando o seu sarrafo, as revistas abaixando os seus critérios de qualidade para poder serem os primeiros, como se fosse um furo de reportagem, literalmente. Exatamente. Virou uma coisa de publicidade quase, né? De publicidade, exatamente. Então, a gente vem perdendo o rigor científico para atingir a publicidade, né? E eu acho que isso é muito perigoso, porque a hora que a gente deixa a mídia interferir na ciência, as coisas não vão bem, né? Aí um terceiro elemento que vem bagunçar ainda mais o meio de campo é a mídia social, né? Que realmente é maravilhoso. A gente está aqui agora, né? Cada um num país, cada um num lugar, podendo se ver, falar, é perfeito. Mas, por outro lado, inúmeros grupos de WhatsApp, inúmeros grupos de mensagem, de Zoom e outras tecnologias que existem de tecnologia de informação. E aí, a hora que chega uma mensagem no grupo, as pessoas nem leem, elas já direcionam para mais 15 grupos que elas participam e aquela coisa que eventualmente foi colocada num grupo viraliza e 99% das pessoas não vão ter o discernimento de saber se aquilo é verdade ou não vão ter o discernimento crítico de saber se aquilo é real ou não e, mais uma vez, acaba colocando em risco a vida de pacientes, porque as pessoas vão sair usando por aí aquilo que foi eventualmente publicado numa revista, sabe-se lá como, sabe-se lá quando, sabe-se lá em que modo, e realmente que se fosse uma situação normal jamais teria sido publicado, e numa situação agora isso acaba sendo publicado por interesse das revistas, com rigor científico de maneira geral, lógico que nunca é bom generalizar, mas de maneira geral, muito mais baixo do que nós temos no dia a dia. Então, esse é um problema. Em relação ao inibidor de ECA, né, que você levantou, aí começam as hipóteses. Até aí as hipóteses são maravilhosas, a medicina ela vive de criação de novas hipóteses, de entender a fisiopatologia, compreender a etiopatogenia das doenças, está tudo correto. E aí começa a se perceber que, como o vírus, realmente, para ele entrar na célula, né, para ele ter a total ação, ele depende de uma enzima chamada ACE2, né, uma enzima de conversão número 2, que ela é importante. Começa a se postular, então, que hora que você usa cronicamente inibidores da ECA, você poderia aumentar a expressão dessa enzima e, consequentemente, facilitar com que mais vírus realmente entrem na célula e piorar a infecção. Maravilhoso a teoria, a hipótese, do ponto de vista de elaboração científica, tá perfeito, né? Agora daí a falar que então, olha, todo mundo que está usando, vamos parar de usar porque isso vai acontecer. Isso é uma premissa que tem que percorrer muitos quilômetros, aliás, muitos anos-luz, para poder ser comprovado antes de ser uma verdade. Aliás, eu tenho um paper que está saindo daqui a um mês, uma revista importante, onde eu fiz uma análise crítica do senso comum na medicina. E o senso comum na medicina, ele erra na grande maior parte das vezes. Ou seja, a gente tem vários exemplos na medicina que o senso comum falava, vamos fazer isso.
e quando a gente fez o ensaio clínico randomizado, bem controlado, o resultado foi oposto. Ou seja, aquilo que a gente achava que protegia, matou mais. Aquilo que a gente achava que não ia ter tanto efeito, fez um super efeito. Então, a gente tem muitos exemplos desse na medicina e na cardiologia, de modo que essa hipótese é importante. Aí, passa-se uma semana, Rafael, começa a se fazer outras teorias, que talvez o inibidor da ECA possa proteger o pulmão, possa ser, na verdade, protetor do pulmão, por diminuir fibrose, por diminuir inflamação, vasoconstrição, etc., no pulmão. Portanto, poderia ser protetor contra o vírus, que compromete o pulmão de uma maneira muito agressiva, com muita inflamação, né, intersticial, difusa, etc. Bom, e aí então começa, não tem que suspender, tem que manter. Bom, de novo, linda teoria, faz sentido fisiopatológico, mas quem que está dando certo? O que funciona? Essa teoria que fala que pode ser pior manter ou a teoria que fala que pode ser melhor manter? A gente não sabe, porque as duas teorias são válidas. Então, isso é o que a gente chama de equipoise. Ou seja, existe um equipoise, ou seja, existe um equilíbrio onde há uma teoria falando que é ruim manter e uma teoria falando que é bom manter. Como que a gente tira esse empate? Quem dá a resposta definitiva? Só um jeito, um ensaio clínico randomizado. Né? Então, esse ensaio clínico randomizado, hoje eu tenho o prazer de poder anunciar aqui, ele chama-se Brace Corona. Esse é um estudo clínico que eu estou liderando, junto com um comitê executivo formado por investigadores tanto da Redditor, do IDOR, como investigadores do Brazilian Clinical Research Institute, o BCRI. É uma parceria entre o IDOR e o BCRI. E esse é um estudo, olha o desenho, pacientes chegam com suspeita de vírus, de infecção por Covid-19, pelo vírus da Covid-19. Quando isso é confirmado, o doente que está usando cronicamente o inibidor de ECA ou um BRA, ele é randomizado para parar ou continuar. E aí a gente vai ter grupos iguais, onde a gente parou em metade e continuou na metade. E a gente vai ver quais foram as complicações intra-hospitalares e a sobrevida em 30 dias. E a gente vai ver, será que faz diferença para um lado, para o outro, ou, não, ou tanto faz? Ou essas teorias, elas até existem, mas do ponto de vista de prática, de aplicabilidade clínica, elas se contrabalançam e, consequentemente, não há diferença para o desfecho do paciente. Aí, e só aí, Rafael, a gente pode ter uma recomendação de parar, continuar, ou tanto faz, o médico julgue o que for melhor para o doente. Então, essa é a maneira de se responder. Veja que esse é um estudo que a gente não está inventando uma droga nova. A gente está fazendo um estudo de estratégia, onde a gente pega uma pergunta clínica que tenha equipoise, portanto, tem aspecto ético de parar ou continuar, tem o consentimento informado dos pacientes, é feito no ambiente controlado de pesquisa, ou seja, é feito em 32, 35 hospitais da Redditor, então são hospitais que têm a mesma plataforma eletrônica de prontuário eletrônico, tem coordenadores de pesquisa, tem um PI em cada hospital responsável por aplicar o termo de consentimento livre e esclarecido para cada doente, e, consequentemente, se a gente também tem um comitê de segurança, então, que está olhando nos dados, então vamos supor que, de repente, um dos grupos começa a morrer muito, a gente para o estudo, e aí o comitê de segurança sugere que a gente pare o estudo e a gente vai avaliar e vai parar o estudo para garantir a segurança do paciente, mas teremos respondido a pergunta clínica no cenário único onde essa pergunta pode ser respondida, o que não é fazer coisa fora do cenário de pesquisa da sua cabeça, o que não é falar o que você acha, mas sim num cenário controlado de ensaio clínico. E, mais importante, randomizado, ou seja, garantindo que os grupos vão ser iguais no final das contas. Então, isso é muito importante, Rafael. Nenhum desespero, nenhuma pandemia, nenhuma situação pode colocar em jogo todo o avanço que a gente fez em termos de pesquisa clínica e ciência nos últimos 40 anos.